Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos com mais um episódio do podcast da Soul.Marketing. E o tema de hoje é muito profundo, que se trata de saúde mental, um grande pilar da nossa vida. E é claro que a convidada não poderia ser outra que a Elizabeth Ribas, uma mulher inspiradora que tem uma trajetória pessoal e profissional assim de cair o queixo. Beth, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz que você está aqui. Conta para o pessoal um pouco da sua trajetória e quem é Elizabeth Ribas. Bom, muito obrigada pelo convite, Maísa. Estou muito satisfeita de estar aqui com vocês. Na verdade, essa trajetória eu até poderia dizer que eu teria feito uma transição de carreira, mas eu prefiro não usar esse termo. Por quê? Se for para falar realmente do início, nós estaríamos falando da minha carreira como advogada. E que, na verdade, isso não mudou. Porque lá, muito jovem, eu já tratava das mesmas causas, né? Eu já era uma defensora das questões femininas, já falava muito e combatia as violências de todas as formas, né? E isso não mudou. Eu continuo também cuidando dessas necessidades femininas. Mas acabei indo para esse universo maravilhoso que é o comportamento humano, que é o comportamento do indivíduo, com seus traumas ou não traumas. E realmente é uma questão que hoje em dia nos traz muitos problemas, mas não só problemas, né? Porque por mais que a gente tente administrar a nossa vida emocional, as contingências, o dia a dia, o trabalho, a família, isso nos traz problemas também, né? Sim. E a gente tem que saber administrar tanto do ponto de vista interno como externo. Sim. Ainda mais hoje com tanta ansiedade, tanto estresse, nossa rotina tão corrida, a saúde mental realmente é um pilar essencial na nossa vida, né? E eu sei que você trabalha com análise corporal. Eu não sei muito bem o que é análise corporal, mas eu já ouvi por aí psicopatia, masoquista. O que é isso? A gente está falando sobre masoquismo mesmo ou não tem nada a ver? Então, análise corporal é uma vertente que está diretamente ligada à neurociência. E sim, tem todos esses nomes, mas não são os significados da internet. Que a gente conhece por aí. Que conhece por aí. A análise corporal, basicamente, a neurociência nos provou que na formação da gestação, quando o feto está lá pequenininho ainda, né? Já vem essa formação dos 5 caracteres de personalidade que todos nós temos. E essa formação é desde a barriga da mamãe até a idade de 5 aninhos. Então, até essa idade, o nosso corpo, na íntegra, vai mostrar para a gente 5 caracteres de personalidade. Esses 5 caracteres, eles vão ser desenvolvidos nessa fase e vão falar sobre cada um de nós, do que nós gostamos, do que não gostamos, se estamos no trabalho certo, se escolhemos a profissão errada. Nossa, mas isso é poderoso? Isso é muito poderoso, principalmente porque você vai ter um autoconhecimento e não vai mais ficar admirado. Às vezes a pessoa chega para mim no consultório e diz assim: acho que eu estou ficando louca, porque um dia eu estou tão feliz, no outro dia não, eu só quero ficar deitada, aí eu já não sei, acho que eu estou deprimida. Não, não é depressão. Às vezes você quer ficar na sua caverna, a sua caverna interior, sua caverna mental. E quem gosta muito de fazer isso é o esquizoide. Que eu acho que eu me identifico, né? Sim. Me identifiquei com essa questão da caverna. Então, essa análise corporal é feita pelos traços do corpo? Exato. O analista corporal, basicamente, ele fotografa 6 partes do corpo através de uma análise profunda. A gente joga esses dados dentro de um contexto de pontuação, onde vai gerar
de 0 a 100%, esses 5 caracteres vão estar presentes no seu corpo de maneira distribuída. E é justamente essa distribuição que faz com que a gente não tenha o mesmo humor e o mesmo comportamento todos os dias. Porque potencialmente você será um dos caracteres. Entendi. Potencialmente. Mas irá carregar na mente e no corpo os outros 4 caracteres. Então, nós estamos falando aí de um processo de mielinização, tá? Então, quem mieliniza na barriga da mamãe, potencialmente será classificado como esquizoide. Tá. Que não tem nada a ver com esquisito e nenhuma relação com outro nome de internet. Quem vai mielinizar fora da barriga da mamãe, por volta de 1 ano e meio, esse já vai receber o nome de oral. Tá. Geralmente são bem mais comunicativos, aqueles mais sorridentes, mais... Você é oral, então, né? Com certeza. Aí, e assim progressivamente. Já por volta de 2 anos, 2 anos e meio, nós temos o potencialmente psicopata, que não é a psicopatia né, relacionada com o transtorno né, de psicopatia, é realmente só de um caractere. Aí, por volta dos 4 anos, nós estamos falando do masoquista. E, finalmente, aos 5 anos, nós estamos falando do rígido. E pelo que você está me contando, essa é uma ferramenta incrível, né? Porque a gente para de se comparar, a gente entende quem a gente consegue ser mais espontâneo, mais autêntico, porque realmente acontece um processo de autoconhecimento. Então, eu acredito que a gente acaba adquirindo mais sabedoria também nas nossas escolhas. E eu acho que essa ferramenta não ajuda só num processo de autoconhecimento, mas também empresas, por exemplo. Se eu trabalho com recursos humanos e eu quero contratar alguém para atendimento ao público, se eu tenho ali um conhecimento de análise corporal ou tem algum profissional desse na minha empresa, eu já vou saber se aquela pessoa é mais ou menos apta para essa vaga ou não, né? Tem sentido isso? Total sentido, Maísa. Inclusive, eu faço esse trabalho, as empresas me chamam, no ponto de vista organizacional, exatamente para isso. Então, vamos supor que hoje você tenha lá 10 pessoas que são candidatas a 2 vagas em determinada empresa. Juntamente com a chefe do Recursos Humanos, né? A pessoa que vai fazer a entrevista, né? Então, são 2 cargos diferentes, vamos supor. Naquele momento que aquela pessoa está sendo entrevistada, eu já estou fazendo a análise corporal dela. Pós a saída desses candidatos, eu sento e converso e dou a minha parte né, de contribuição de analista corporal para a representante do recurso humano. E aí, nesse sentido, ela vai direcionar, eu já falo, para esse departamento que você quer, essa pessoa não estaria muito qualificada, né? Você vai ter dor de cabeça. Nossa, mas só analisando o corpo de uma pessoa, você tem condições de dizer isso com total certeza? Não sou eu que digo, foi a neurociência que provou. E isso é possível, sim. Então, eu digo que você conhecer os seus traços e procurar saber mais sobre a análise corporal te dá um poder imenso, sim. Até mesmo para lidar com a sua chefia. Se eu sei que a minha chefe não gosta muito pelos traços de caractere dela, de paparicação, de elogio, de muita conversa fiada, eu evito. Entendi. Se eu sei que a minha chefe é humoral como eu, aí já não, aí eu já converso bastante, aí já gesticulo bastante. Então, tudo isso está escrito já no nosso corpo e se a gente tem o conhecimento disso e faz uso dessa ferramenta, nossa,
é espetacular. É transformador. Transformador. Porque ajuda nas relações, no profissional, no seu autoconhecimento. Em tudo. Ajuda a gente a se encontrar, né? Será Sim. que eu estou na profissão certa? Por que eu estou insatisfeita com tal coisa? Por que eu não sou igual ao fulano? Exatamente. Né? Nossa, que interessante. E eu sei que você trabalha também com terapia de resultados. A gente não escuta tanto esse termo terapeuta de resultados. Como que isso pode ajudar nesse processo de autoconhecimento? Eu vou dizer de uma maneira bem simples o que faz um terapeuta de resultados. É o que o nome diz. Geralmente, quando a gente ouve falar em terapia, né, em análise, em psicoterapia, a gente fala assim, lá vou eu ficar lá 2, 3, 10 anos e tentando entender o que Freud quis dizer, que tem a ver com a minha mãe, com a minha infância. O terapeuta de resultados, na verdade, quando ele recebe o paciente no consultório, a primeira pergunta que ele faz é: o que te traz aqui hoje? Então vai mais no foco. É no foco. Então, o terapeuta de resultados, ele foca o que está impedindo essa pessoa de seguir, de dar um passo. Estou infeliz no meu trabalho, acho que não é isso que eu quero, mas tenho 40, 50 anos e não tenho coragem, né? São bloqueios? São bloqueios. Então, o terapeuta de resultados, ele não vai ficar divagando, ele não vai... Não, em teorias. Ok, é isso que está te emperrando atualmente, nesse momento na sua vida. E aí ele vai também com todas as técnicas e com todo o trabalho de terapeuta, vai entrar na questão que o paciente traz. Entendi. E não ficar vasculhando o que foi essa infância. Eu não estou dizendo com isso, Maísa, de que a gente não vá procurar lá na teoria embasada, né? Não estou dizendo que nós vamos deixar para trás o Freud, Jung, né? Nada disso. Mas a gente vai focado. Com que intuito? Com o intuito exatamente de que essa pessoa ultrapasse esse obstáculo. E nós temos vários obstáculos. Quem nunca se sentiu um pouco mais triste, não diria nem deprimido, né? Porque agora também se confunde muito, né? A pessoa está triste, olha, fulano está com depressão. E às vezes nem é. Então, a gente, a meu ver, a gente tem que parar um pouco de titularizar as coisas, né? Tá depressivo, tá com crise. São muitos rótulos, Muitos né? rótulos. Olha, ele tem transtorno disso, transtorno daquilo. Então, teoricamente, todo mundo quer ser um pouco terapeuta, né? Quer ser um pouco psicólogo. Sim, só pesquisar ali no Google que já sai. E não, olha, essas características de crise de pânico. Mas e qual que é o embasamento que você tem, né? Quais os estudos que você fez para realmente, por conta de alguns detalhes, dizer que alguém está tendo passar um diagnóstico, né? Então, menos diagnóstico, mais atenção ao ser humano, né? A esse trato mesmo do indivíduo, porque a vida mudou. E se for para a gente analisar pós-pandemia, e não tem como a gente evitar de falar isso, todos nós, né, terapeutas ou não, nós ficamos, sim, um pouco mais atentos. Isso traz um estresse, isso traz uma questão interna nossa, né, de maiores cuidados, né? E todo esse sistema que a gente teve que enfrentar lá atrás trouxe um comportamento diferenciado hoje. Então, todo o olhar que a gente tinha lá atrás em termos de terapia, ele continua. Só que hoje de uma maneira que, se eu puder acelerar esse tratamento no sentido de te devolver um comportamento, entre aspas, né? Que a gente vai chamar de normal, porque o que é normal, né? O normal é o quê? O normal é o ser humano se sentir bem, feliz, trabalhar e estar adequado, né? Dentro da sociedade, né? Ter o mínimo de filtro para as coisas, né? Isso que é o que nós consideramos normalidade, né? E a terapia de resultados, ela pode ajudar até em causas mais profundas, como traumas, por exemplo? Sem dúvida. Aí eu vou até aproveitar e falar sobre
uma outra vertente que eu também atuo junto com a terapia de resultado, que é o psicodrama. O psicodrama é uma técnica fantástica que a gente trabalha com traumas não só do ponto de vista individual, mas grupal. Tá. Então, se você falar para mim, né, sobre trauma, terapia de resultado, sim, trabalha com trauma, e eu ainda coloco as questões do psicodrama. Porque quando você diz, eu tenho uma amiga que está passando pelas mesmas questões que eu. Eu tenho um grupo de amigos que conversa, mulheres que se encontram, mulheres que, por exemplo, foram abusadas sexualmente, né? E fazem ali um grupo informal, até mesmo por ser mais barato, né? Porque nós não podemos fugir das questões, mas hoje nós temos aí terapia sendo oferecida, né? Não só nos consultórios particulares, como sempre foi oferecido. Ok, tem uma lista aí imensa, né? Mas, sem dúvida, a necessidade de precisar de terapia, ela não é só de quem tem um trauma, de quem tem alguma coisa da infância que não foi visto, ou de quem quer resolver um problema considerado emergencial para essa pessoa. Não, a terapia ela vai te ajudar, independente do indivíduo, a regular o seu próprio comportamento. E a ter um autoconhecimento das suas questões, né? Porque essas questões elas vão mudando. Quando você é jovem, as questões têm mais a ver com a procura de um par, o par perfeito, profissão, idealizar né, a minha profissão, será que eu vou dar certo em quê? E depois, se não for isso, né? Aí você vai ficando mais maduro, você já quer família, formar família, pensa em filhos, né? E depois chega a famosa melhoridade, né? E que hoje eu tenho no consultório muitas pessoas tida como melhoridade, né? Que me procuram porque não aceitam. Não aceitam o quê? Envelhecer. Então, até para envelhecer, eu insisto, você tem que estar bem consigo mesmo para poder envelhecer bem. Porque o processo do envelhecimento é algo que preocupa, é algo que às vezes machuca. E agora a gente tem também um outro contexto, que é o etarismo. Né? E falar que isso não existe, nossa, isso existe e de maneira escancarada. Né? E talvez o próprio etarismo seja o que mais dá medo para as pessoas de envelhecer. As pessoas hoje têm medo de envelhecer e serem, como diz, né, canceladas. Isso é terrível. É terrível e nunca é tarde para mudar, né? Nunca Com é tarde certeza. para buscar saúde mental. E eu sei que dentro do consultório você também trabalha com pessoas com espectro autista. Como que o seu trabalho pode beneficiar um pai, uma mãe com um filho com TEA? Então, a gente escuta, né, hoje em dia, se aumentou muito o diagnóstico de TEA. Não é bem assim, né? O transtorno do espectro autista sempre existiu, né? Eu diria que o que aumentou foi a observação, a informação, o acesso, né? O acesso. Então, eu diria que o que havia antes era uma falta de conhecimento, né? Hoje em dia, não. Está tudo na mão. Né? Você tem aí no seu celular as informações que você quiser. Óbvio que as mães hoje, elas têm até muito mais tempo e a informação, né? Ali na frente, no computador, no celular, se ela desconfia que esse filho, né, não está tendo um desenvolvimento como a outra criança, né? Ou às vezes até em relação ao irmãozinho, né? Não, mas o meu primeiro filho, o desenvolvimento foi assim, desse segundo... Começa a observar a diferença. Então, na verdade, a gente trabalha no consultório com a ciência ABA, né? Que é exatamente o que diz. É uma análise de comportamento. Ela é muito reconhecida, né? Com certeza, com certeza. Por que é reconhecida? Porque a ciência ABA, ela respeita
respeita a individualidade. Então, cada criança, cada pessoa que você vai estar tratando com a ciência ABA, aplicando o método, é individualizado. Porque não é questão de eu estou separando por nível. Não, o autista que eu estou tratando é nível 1, nível 2. Não é questão disso. Independente do nível dele, ele é um indivíduo único. Então, não é uma receitinha de bolo que você vai aplicar. Em todos, né? Não, entrou no meu consultório, não, é nível 1. Né? Vamos fazer a técnica assim, assado. Não. Cada indivíduo que apresenta o espectro, ele é único. E o que é que a gente faz com essa ciência ABA? Exatamente, a gente vai analisar o comportamento individualizado, a gente trabalha com um método de moldagem, de modelagem, de colocar mesmo o comportamento em si aplicado, né, para você modificar os comportamentos mais agressivos, para você trazer para essa criança uma socialização mais ampla, né, para você tentar desenvolver as questões de linguagem mais rápido. Né? Isso tudo o método pode sim propiciar, mas é claro, uma coisa a gente tem que deixar muito nítido: quanto antes levar uma criança para ser diagnosticada. E o diagnóstico, gente, não é uma pessoa que vai dizer é ou não é. Tá? É um contexto amplo. Então, essa criança tem que passar por um neurologista. Uma equipe multidisciplinar. Exatamente. Né? Tem que passar por um psicopedagogo, uma fonoaudióloga, uma psicóloga, uma nutri. Porque uma nutricionista é muito importante na vida dos pais dos autistas e na vida também dos cuidadores de autista. Por quê? Porque elas têm muita dificuldade com a alimentação e as mães e pais e cuidadores de autista, eles sofrem. Eles sofrem, eu diria, eu arrisco a dizer que até mais que o próprio portador do espectro. Por quê? Porque vem a angústia, né? Todo mundo quer que o filho, que a filha coma. E como que vai colocar ali uma mesa, né, farta, e você vê seu filho e sua filha tendo dificuldade de comer o que, teoricamente, todo mundo come. Então, tem que parar também com essa coisa do todo mundo come. Não. Tem que comer, sim. E por isso que a gente desenvolve um trabalho conjunto lá na clínica. Eu tenho uma nutricionista que trabalha em conjunto comigo, até nessa perspectiva de aplicar a técnica ABA, né? Porque são coisas que têm que andar junto, não é uma questão só do comportamento, mas uma questão de melhorar o dia a dia dessa criança autista. Sim. E mudando um pouquinho de assunto, você comentou quando a gente estava falando sobre terapia de resultados, sobre grupos de mulheres, né, que sofrem violência. Eu sei que você tem um projeto lindo, gente, que se chama Projeto Renovare. É um trabalho social que atende mulheres vítimas de violência doméstica, pressão psicológica. Explica pra gente como surgiu o Projeto Renovare e como que ele ajuda essas mulheres. Sim. Então, como eu disse no início, né, eu não vou dizer quando eu atuava, porque eu ainda atuo como advogada nesse sentido do projeto. O projeto, ele veio de uma ânsia de consertar, né, algo que eu achava que não tinha mais conserto, e fala diretamente com a minha vida pessoal. A minha mãe foi casada com meu pai por 65 anos. Então, eu vivi uma infância vendo uma mãe ser abusada emocionalmente. Nossa. O meu pai, que ainda é vivo e que hoje está com 90 anos de idade, minha mãe já faleceu por conta das complicações de um Alzheimer, que ela foi diagnosticada aos 75 anos e faleceu com 81. Ela foi abusada emocionalmente pelo meu pai uma vida inteira. E quando ela faleceu, eu tive a ideia de comprar a casa que era dos meus pais e lá
eu criei o projeto Renovare, que na verdade, do ponto de vista físico, né, ele vai ser inaugurado logo, logo. Então você tem planos de ter uma sede física? Com certeza. Ai, que lindo, Com Beth. certeza. Atualmente, ele já funciona virtualmente, né? E a gente atende em duas grandes frentes. A gente atende do ponto de vista jurídico. Então, essa mulher sofreu violência doméstica. Ela quer registrar um BO, não sabe como fazer, ela quer se defender desse marido que está batendo, desse companheiro, né? Desse namorado, e ela não sabe o que fazer, e tem medo. E esse medo, gente, a gente tem que respeitar. Sim. Tá? Esse medo é muito julgado. Sim. Até hoje, infelizmente, é um medo julgado. E julgado por nós, mulheres também. Fulana tá apanhando do namorado. Por que não terminou? Por que não terminou? Né? Por que ela insiste em ficar com uma pessoa assim? Não é questão de insistir. Então, eu deveria ter perguntado também para minha mãe por que ela ficou 65 anos casada com um abusador emocional. Ora, tudo bem que uma senhora de outro comportamento, outra época, outra criação, mas não é questão disso, tá? As pessoas permanecem em relacionamentos abusivos por uma coisa chamada dependência emocional. Sim. E é difícil de sair. E é muito difícil sair. Quem acompanhar a minha página lá do Projeto Renovare, eu falo muito sobre essa dependência emocional. Isso não é só uma questão, a dependência emocional não pega só a questão de violência doméstica, pega do relacionamento mesmo, amoroso. Muitas pessoas têm essa dependência emocional, mas nem por isso sofrem algum tipo de abuso no sentido de apanhar ou qualquer coisa. Então, o projeto foi criado para atender juridicamente essa mulher que está passando por essas questões de abusos emocionais e de violência doméstica, desde o encaminhá-la para receber o atendimento jurídico, fazer o registro, começar a montar esse processo. Ela vai ser atendida por advogados, tá? Se não por mim, por outro colega da área que esteja no projeto. Então, ligou para o projeto, tá? Alguém vai atender, já vai direcionar. Qual é a primeira atitude? A emergencial. Primeiro partir para um registro de ocorrência, depois partir para as questões processuais para pedir, né, a proteção, né, para já encaminhar para que a Lei Maria da Penha seja realmente observada nesse caso, né? Ou essa mulher chega em total desespero. Naquele momento, gente, ela não quer saber de lei. Ela não quer saber se vai pôr tornozeleira eletrônica ou não. Ela está tão abalada. Ela está tão abalada, ela está chorando, às vezes empuxando 2, 3 filhos que ela não tem nem onde deixar. E que é outra coisa também que emperra nessas questões de violência doméstica, né? São mães que não estão apanhando, mas não se separam desses filhos em hipótese alguma. Então, sobre o que nós estamos falando? Nós estamos falando, nesse momento, também de acolhimento. Então, o Projeto Renovare tem à disposição advogados, tem à disposição psicólogos, tá? Porque se no primeiro momento ela tem que ser acolhida, acalmada, para depois entrar com as questões jurídicas, é isso que ela vai ter. E agora terá o Projeto Renovare numa situação física mesmo. Ela pode ir lá, tocar a campainha, vai ser atendida, acolhida. E uma coisa que eu faço questão, gente, de frisar: total sigilo. Isso é muito importante. Então, é assim, nem o local físico do Projeto Renovare tem identificação. Tá? Nós temos policiamento 24 horas. Então, não precisa ter receio. Se o seu abusador emocional, se quem está cometendo violência doméstica, mas ele vai me seguir, ele vai me pegar. Não vai. No Projeto Renovare você vai ser acolhida, trancada lá e só vai sair sob proteção da polícia. E isso já com tudo encaminhado. Uma coisa que é importante a gente frisar:
A assistente social que está lá dentro do projeto Renovare para atender, ela está de uma maneira ampla, mas dentro do projeto, do ponto de vista físico lá, essa mulher chega com os filhos, né? Às vezes chega com o bebê. Essa assistente social já encaminha essas crianças para um atendimento também psicológico, diferenciado. A gente tem no processo lá, no espaço físico, a gente tem uma brinquedoteca. A gente tem uma cozinha ampla, tá? Infelizmente, Maísa, essas crianças às vezes chegam 2 horas, 3 horas da tarde, sem ter tomado nenhum leite. Sim. Sem ter comido uma bolacha. Por quê? Porque a mãe já apanhou cedo e a mãe já saiu chorando, gritando, pedindo ajuda com essas crianças. E, às vezes, ok, nós temos aí N instituições que acolhem. Nós temos aí a Casa da Mulher brasileira, né, que está em todos os estados. Tem vários órgãos que eu respeito muito e que atendem muito. E o Projeto Renovare, ele vem como um projeto que faz exatamente o trabalho de tantas outras instituições renomadas. E eu gostaria até de pedir que quem tem, né, essa vontade de ajudar, todo mundo que trabalha no projeto Renovare não ganha absolutamente nada. Voluntário. É totalmente voluntário e toda pessoa que chega lá e procura também vai ser atendido de forma gratuita, tá? Isso é importante a gente colocar. Então, tem sim como procurar ajuda. E se você quer vencer esse medo, procura o projeto. O projeto vai dar essa mão para você largar essa dependência emocional, se tratar, ter um atendimento contínuo. Porque o que acontece? Às vezes a mulher procura ajuda e eu entendo, ela tem que voltar para aquele mesmo lar. Então ela acaba desistindo no Ela meio do acaba processo, desistindo no meio do processo, né? Então ela precisa sim desse acompanhamento psicológico, dessas sessões de terapia, para que ela comece a se empoderar realmente, para que ela comece a tomar essa coragem, né? Olhar para aquelas crianças, porque a gente sabe, né, que aquelas crianças também já estão sendo afetadas emocionalmente com todo esse hemisfério aí, né? Esse cenário violento. E essa pauta é muito interessante, porque quando a gente fala sobre violência contra a mulher, a gente sempre acha que vai ser física. E muitas vezes não é uma violência física. Às vezes a mulher se encontra em um relacionamento abusivo, mas não percebe, né? Ela fica com essa dependência emocional que você citou e realmente não percebe que ela está ali. Ela é julgada não só pela sociedade, mas pelas pessoas que estão em volta, né? Com certeza. Então, o Projeto Renovare é mais um canal para dar força a essa mulher, né? Com certeza. Então, vocês, mulheres que se identificam com isso, enviem e-mail, direct, WhatsApp, liguem para o Projeto Renovare, porque a Beth vai atender vocês com todo o carinho do mundo. Com certeza. E eu acho que é isso, Beth. Falamos sobre muitos assuntos hoje. Quero você aqui de volta e foi ótima a nossa conversa. Muito obrigada, Maísa. Obrigada a todos. E a gente está à disposição, tanto no projeto quanto nas questões de terapia de resultado, aplicação do ABA. Estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigada, pessoal.